Meus queridos, minhas queridas, agora o que eu vou fazer com você? Vamos diretamente trabalhar com a parte relativa ao tema de... Olha só como é que funciona esse tema. Vestígios. Na verdade, eu não vou começar diretamente com vestígio agora, né? Nós vamos falar primeiro de algumas nomenclaturas, algumas interpretações, ó. Nós temos, basicamente, a terminologia de indícios, prova, provas e evidências. Moçada, para nós trabalharmos a diferença basicamente entre isso aqui não é muito fácil. Nós precisamos exorcizar a diferença entre cada um desses elementos aqui. Indício, prova e evidência. Vamos devagar, eu preciso fazer essa diferenciação e aqui nesse tema em específico eu preciso trazer uma abordagem legal do CPP e uma abordagem doutrinária. Não tem jeito, ok? Então, para nós começarmos o nosso assunto, quando eu trabalho com você com esses três elementos, indícios, provas e evidências, eu já de antemão lhes adianto que todos eles não se confundem. Todos eles são diferenciados em nomenclatura. O que acontece? Eu vou começar batendo com você a parte de evidência para nós já tirarmos de lado e falar sobre prova e indício. Pedro, evidência. Fala para mim o que vem a ser essa tal dessa evidência. Moçada, o Brasil ele tem uma certa problemática, digamos assim, que diz respeito a copiar os Estados Unidos em alguns aspectos. E lá nos Estados Unidos se utiliza muito a nomenclatura evidence, coisa que não se reflete na Europa. Na Europa nós não temos essa nomenclatura, evidence, para provas de elementos criminais. Lá na Europa nós temos outras nomenclaturas, não é verdade? Então olha só, indícios e provas não se confundem com evidência. Evidência basicamente é uma terminologia norte-americana para salientar aquilo que é o quê? Aquilo que é claro, aquilo que é evidente, aquilo que você bate o olho e fala, pronto, isso aqui está relacionado com crime, como por exemplo um sangue. Então, para nós, evidência é aquilo que é claro, é aquilo que é o quê? Induvidoso. Ok? Então isso vem a ser uma evidência. Nada tem a ver diretamente com o sistema jurídico nosso. É aquilo que é claro, é aquilo que é evidente. Agora, indício e prova não parte para esse mesmo caminho. Para você entender evidência, é só isso que você tem que se lembrar. Só isso. É curtinho mesmo. Eu lembro que eu tive isso aqui no curso de formação e a gente ficou horas dissertando e não chegou a conclusão alguma. Então, olha só. Indício e prova. Para nós, então, continuarmos, eu quero trabalhar com você o que vem a ser o tal do indício. Olha que interessante. Indícios. Quando eu trabalho com você indício, aqui a nossa vida ela fica muito mais fácil. Pedro, por quê? Porque o conceito de indício você consegue encontrar no artigo 239 do Código de Processo Penal. Olha que interessante. Indício é uma circunstância conhecida e provada. Olha só, o indício nada mais é do que uma circunstância. Trata-se de uma circunstância conhecida e provada. Trata-se de uma circunstância, isso aqui que você tem que lembrar, conhecida e provada. Isso é um indício, é uma circunstância conhecida e provada. E esta circunstância permite, ou seja, que permita por indução, lembra, aqui tem a banca já botou dedução isso aqui no tema, e estava errado, tá?
por indução, lembra do indício, tá? Que permita por indução se concluir novas circunstâncias, Então vamos, por exemplo, para ficar um pouco mais fácil aqui para nós. Inclusive eu vou estabelecer com você já na sequência uma verdadeira classificação doutrinária dos indícios. Então vamos lá. O indício é uma circunstância conhecida e provada. Então olha que interessante, anote isso, hein? Se o indício é uma circunstância provada, o indício necessariamente é um tipo de prova. Concorda comigo? O indício ele é classificado pela doutrina como uma prova indireta. E nós veremos ali na frente o que significa essa tal dessa prova indireta que cai tanto em prova aqui para nós. Bacaninha? Tranquilo? Foi? Então olha só, trata-se de uma circunstância conhecida e provada que permita por indução se determinar novas circunstâncias. Deu para entender? Bacana? Com isso, doutores, com isso eu fecho o conceito propriamente dito daquilo que nós temos como sendo conhecido como indício. Foi, né? Acho que tá tranquilo, acho que tá de boa. Só que daqui eu preciso extrair mais alguns pontos. A prova indireta, o indício é um tipo de prova indireta, assim como a presunção, tá? A presunção também será caracterizada como prova indireta. Não sei se você sabia. Que permita por indução novas circunstâncias. Então vamos pro exemplo. Vamos lá. Você está num local de crime e de repente você acha o quê? De repente lá naquele local de crime você acaba achando uma... Pedro, o que é isso que você desenhou? Pois é, imagina, isso aqui você acaba achando uma pegada. Olha só, você achou uma pegada ali no local do crime. Doutores, eu pergunto para os senhores, uma pegada é um indício ou é, basicamente, outro elemento? O que é uma pegada? Olha só que interessante. Uma pegada será considerada, sabe o quê? Um indício. Vamos lá, faz o raciocínio lógico comigo e vê se faz sentido. Uma pegada no local do crime não garante que aquele cara praticou aquele crime. Você concorda comigo? Portanto, não é prova direta. Mas uma pegada indica que ele esteve lá e que indica uma nova circunstância. Ele possivelmente praticou aquele crime. Uma pegada, ela prova, portanto, o que, basicamente? Ela prova que o indivíduo esteve ali, não que ele praticou aquele crime. Legal, né? Então, olha só. A pegada, ela vai indicar, basicamente, que o indivíduo esteve lá. Indica a presença do indivíduo, não a prática do crime. Não a prática do crime. Então, exemplo clássico que a gente tem de indício é isso. É uma circunstância conhecida e provada que permita, por indução, se determinar novas circunstâncias. Bacana! Consegui entender, Pedro. Agora eu vou pedir para você avançar ainda mais no assunto. Olha só que legal. Visto isso, eu tenho uma verdadeira, doutores, classificação para trabalhar com você dentro do tema de indícios. E essa classificação dentro do tema de indícios, ela diz respeito a uma classificação doutrinária de processo penal. E aí, Pedro, como assim doutrinária de processo penal? Quer ver só que interessante? Olha só. Para nós, os indícios podem ser próximos, manifestos ou distantes. Vem cá comigo. Classificação dos indícios. Classificação dos indícios. Moçada, os indícios, então, eles podem ser classificados. Isso é uma disposição doutrinária de processo penal, tá? Ele pode ser definido como indício próximo. Eles podem ser ainda considerados indícios manifestos ou distantes. Indícios manifestos
ou ainda indícios distantes. Para você classificar os indícios em próximos, manifestos ou distantes, nada a ver isso aqui, né? Ou distantes, o que você precisa ter como base, basicamente, pessoal? Olha só, o indício próximo é aquele que assevera que tem uma relação direta com o crime. É aquele indício que tem uma relação direta com o crime. Pedro, então um indício, ele tem relação direta com o crime? Quando ele for próximo, tem. Por exemplo, a pegada. A pegada tem relação com o crime, mas é uma relação indireta, tudo bem, mas tem relação com o crime, tá? Pedro, mas essa relação direta, ó, cuidado, hein? Não confunda indício como sendo prova indireta com relação indireta, são coisas diferentes. Um indício que está relacionado ao crime, diretamente ao crime, ou seja, uma pegada, ela não prova que houve crime por aquele cara, mas ela está relacionada ao crime. Percebeu? Toma atenção com isso. E o indício manifesto? É aquele indício, meus amigos, que vai se concretizar a partir da própria natureza do crime. Vamos lá? O que é o indício manifesto? Depende da natureza do crime. Quer ver? Eu vou até você e solicito, aceito ou recebo vantagem indevida. Quando eu chego para você e falo assim, amigão, passa para mim R$10 que eu te libero. Olha só, você solicitou. Isso foi um indício que foi manifestado. Por isso que a doutrina fala, os indícios manifestos, esses indícios são dificílimos de provar. Só podem ser normalmente provados por gravações em áudio ou em vídeo, ou ainda pela prova testemunhal. Percebeu? Indício manifesto é aquele que vai ser o quê? Manifestado e some. Ele manifesta-se e some. Isto vem a ser o tal do indício manifesto. E por fim, os indícios distantes. Moçada, o que é o indício distante? Eu vou te dar um exemplo clássico, que é aquele que tem que gera um abstracionismo em relação à pessoa do criminoso. Olha só porque uma pessoa tem antecedentes criminais, significa que ela praticou aquele crime? Não. Mas pode ser um indicativo. A doutrina chama isso de indícios distantes. Deu para entender? Então, esse indício distante é aquele que indica uma frágil relação com o crime. Com o crime. Tudo bem? O grande exemplo aqui, antecedentes criminais, más companhias e por aí vai. A defesa técnica nunca pode se basear única e exclusivamente em indícios distantes para realizar a defesa, hein? São frágeis. Cuidado. Então falamos da classificação dos indícios e como que isso pode ser aplicado tecnicamente na sua prova. Agora nós vamos para a parte que é um pouquinho mais difícil, doutores, que é o tema de prova. Vem comigo. O tema de prova, eu diria que os senhores precisam dominar mesmo de cabo a rabo. Pedro, por que tem que dominar de cabo a rabo? Olha só que legal. Aqui nós temos conhecimento criminalístico, aqui nós temos conhecimento doutrinário processualista e nós temos também conhecimento a respeito da medicina legal. Então vamos devagar. Como que a gente deve entender o tema de provas? Repare. Então aqui agora eu quero trabalhar com você a questão das provas. Falamos de indício e falamos também a respeito da sua classificação e da evidência, óbvio. Prova. Fala para mim o que é prova. Olha o conceito de prova. Moçada, meu Deus, quando vocês estudam isso em processo penal, se você não saber, se você não tem jogo de cintura, você erra, hein? Prova. Olha que interessante. Para a concepção doutrinária processualista geral, numa vertente mais ampla doutrinária, prova é tudo aquilo que você leva ao juiz na expectativa de convencê-lo de um fato. Isso é prova. Então vamos lá.
Prova é tudo aquilo apresentado ao juízo na expectativa de convencê-lo. Na expectativa de convencê-lo dos fatos. Isto vem a ser prova numa visão mais ampla. Então repare que prova, para ser chamado de prova, precisa do quê? Repare, primeiro elemento, judicialidade. Tanto é que alguns editais estabelecem um tema dentro de processo chamado de requisitos de prova. E aí, doutores, eu vou lhes adiantar já. Quais serão os requisitos de prova? 3. Olha só, para que uma prova seja prova, ela tem que ser apresentada diante da figura do juiz. Então ela deve ser revestida da primeira característica que nós chamamos de judicialidade. Judicialidade. Uma prova, para ser chamada de prova, ela precisa ter judicialidade. Tem que ser apresentada perante o juiz. É por isso, esse é um dos motivos, na verdade, que o inquérito policial não produz provas. Você sabe que lá em sede de inquérito não é produzido prova, é produzido elementos de informação, que são elementos que visam convencer o MP dos fatos. Então, prova deve ter judicialidade. Segundo, a prova, para ser chamado de prova, ela tem que ser obviamente lícita. Isso aqui dispensa comentário. E terceiro, ela deve ser submetida ao contraditório e também a ampla defesa. Também não tem contraditório e não tem ampla defesa como regra na fase de inquérito. Então, quando a banca te pergunta se o inquérito policial produz provas, vai falar que não. Beleza, Pedro, esta é a visão que a gente tem da doutrina processualista, é isso? Isso. No entanto, moçada, eu quero trazer para você um conceito de prova abarcado por um doutrinador que a doutrina criminalística cita, que é justamente o professor Guilherme Nucci. Olha só, para o Guilherme Nucci, o conceito de prova se subdivide em 3 espécies. E, meu Deus, tem que saber. Vamos lá? Para o Guilherme Nucci, o conceito de prova se quebra em 3 elementos. O primeiro deles é o ato de provar. O segundo é o meio de prova. Meio de prova. E o terceiro é o resultado da prova. Vamos devagar. Ato de provar. Para o Guilherme Nucci, na hora de você tentar convencer o juiz, você deve escolher qual é a forma que você vai utilizar para tentar convencê-lo. Você vai se utilizar de uma prova documental, você vai se utilizar de uma perícia, você vai se utilizar de um testemunho. O que você vai fazer? Você vai ter um rol de elementos probatórios trazidos à tona para você. E você deverá escolher um para que realize a sua defesa. Então isso é ato de prova. Você deve escolher um elemento e este elemento tem que ser um elemento lícito. Esta figura que você vai levar ao juiz na sua escolha inicial, por isso que é ato, deve ser lícita. Bacana. Ótima. Segundo, meio de prova. Doutor, imagina, no ato de prova eu escolhi a prova testemunhal. Você concorda comigo que a testemunha não é prova porra nenhuma? O que é prova é aquilo que ela fala. Concorda comigo? Então eu escolhi a prova testemunhal e diante do juízo, nós vamos exaurir aquele elemento que nós escolhemos, aquele ato de prova. Deu para entender? Então vamos lá. O meio de prova tem que ser feito diante do juiz. Olha a segunda característica, que é a judicialidade. Tá vendo? Vimos a primeira e a segunda aqui já. E diante deste meio de prova sendo produzido para o juiz,
do elemento escolhido é que será emanado os fatos pretéritos criminosos. E por fim, a partir do momento que emana daquele elemento probatório a informação, o juiz absorve. E doutores, de que adianta eu levar A, B e C para o juiz? Eu levo 3 elementos de prova diferentes, só que nenhum é capaz de convencê-lo. Você percebeu qual que é o resultado de prova? O resultado da prova é o convencimento do juiz. De nada adianta você levar 10 milhões de coisa lá e o juiz não se convencer de nada. Por isso que o Guilherme Nucci critica esse posicionamento. Porque, segundo o posicionamento genérico, é tudo aquilo que é apresentado ao juízo na expectativa de convencê-lo, tem vezes que você não convence. Se você não convence, não é prova. Essa é a ideia do Guilherme Nucci. Eu recomendo para a sua prova você levar as duas concepções. A concepção genérica e a concepção em stricto sensu, que é a dada pelo Guilherme Nucci. Bacana? Deu para entender um pouquinho melhor do que vem a ser essa história de prova? Agora, eu quero avançar e eu quero trabalhar com os senhores um segundo ponto importantíssimo, que é a classificação das provas que a gente tem que levantar dentro da criminalística. Existe toda uma classificação dentro de processo penal, que eu não quero que você se preocupe exatamente nesse momento. Mas, doutores, quando eu bato esse assunto, olha só, classificação das provas. Eu trouxe lá atrás a classificação dos indícios. E agora nós temos que ver a classificação das provas. Eu só vou trabalhar com você aqui na criminalística aquilo que a doutrina cita. Tudo bem? Então vamos lá. Existe uma primeira classificação. Que vai trazer à tona uma classificação de provas que nós chamaremos de prova direta ou indireta. A prova direta ou indireta são aquelas que têm uma relação com o fato. Então vamos lá. Existem provas diretas e existem provas indiretas. As provas indiretas nós já exaurimos, são os indícios e as presunções. Elas têm uma relação com o crime. Inclusive uma relação direta. Tudo bem? Ela tem uma relação com o crime, só que ela não prova efetivamente o crime. Deu para entender? As provas diretas, elas dão um grau de credibilidade à prática do crime tremenda. Então vamos lá, prova direta, vou te dar um exemplo. Ela tem uma relação de atestar que houve o crime, uma faca ensanguentada. Uma faca ensanguentada. Por outro lado, existem ainda as provas indiretas. E dentro das provas indiretas, os grandes exemplos que eu dou para você são os indícios e as presunções. Indícios/presunções. Pedro, mas o que são os indícios e o que são as presunções? Qual que é a diferença de indício e presunção? Indício nós já vimos. E presunção? Presunção, doutores, é tudo aquilo que as experiências de vida sua lhes indica. Presume-se que. Vamos lá? Você tem um amigo e o seu amigo é casado com uma mulher. Este teu amigo que é casado com uma mulher chega para você e fala, amigão, eu vou ser pai. O que você espera? Se ele é casado com a mulher e ele fala para você que ele vai ser pai, o que você espera, naturalmente, é que a mãe seja quem? A esposa dele. Sim ou não? É isso que a tua experiência de vida lhe diz. Agora, pode acontecer de não ser a esposa dele? Pode. Por isso, sempre tem que esperar terminar a frase. Né? Senão dá ruim. Mas é um exemplo clássico que a gente tem de presunção. Então, a classificação das provas quanto à relação ao fato é essa que você tem que entender aí para sua prova. Segunda classificação. Esta segunda classificação, moçada, diz respeito à natureza dessa prova. A natureza. E essa prova, ela pode ser uma prova material,
ela ainda pode ser uma prova documental e ela ainda pode ser uma prova testemunhal. Na minha concepção, doutores, essa classificação ela é a mais simplória possível. Vamos lá? Prova material é toda prova derivada de objetos, ou ainda chamada de prova de coisas. Porra, Pedro, eu para me defender de uma agressão injusta dei uma pedrada na cabeça do cara, o que levantou um corte. Meus amigos, essa pedra é uma prova material. É uma prova proveniente de coisas ou de objetos. Prova documental. Porra, é uma prova que advém de documento. Só que aqui essa explicação não se mostra suficiente. Quer ver? O que é um documento? Fala pra mim, o que é um documento? Meus amigos, um documento, vamos avançar lá para o processo penal? Mais uma vez, repare como nós usamos processo penal em criminalística, hein? Por isso que quem é da área de criminalística tem que dominar muito bem o processo. Olha só, segundo o CPP, segundo o CPP, documento, olha que interessante, documento é todos os escritos, papéis ou instrumentos públicos ou particulares. Pedro, instrumento? Exato. Se você escrever numa pedra, essa pedra não é um vestígio, não é uma prova material, é uma prova documental. Então, olha que interessante, um documento, ele pode ter caráter público ou ele pode ter um caráter particular. Então, pode ser documento tanto público quanto particular. Quaisquer escritos, achados, papéis ou instrumentos, desde que tenha um conteúdo, e esse conteúdo, para você determinar melhor, você tem que ver isso lá nas suas aulas de processo penal, no conceito doutrinário sobre. Eu não tenho tempo de explorar isso aqui, tem que dominar a parte de processo. E prova testemunhal, doutores, é a prova feita por meio de pessoas. Também bastante simples da gente trabalhar aí na prática. Bacana? Então, doutores, no que diz respeito à correlação que a gente tem entre evidência, indícios e provas, é isso, ok? Então nós vimos toda essa situação e já já a gente vai trabalhar também com a parte voltada aos vestígios finalmente.